Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o texto Discurso sobre as Ciências e as Artes, publicado em 1750 por Jean-Jacques Rousseau, que defende a ideia que a retomada das ciências e das artes não contribuíram para o refinamento moral dos indivíduos. Antes, porém, de continuarmos, eu gostaria de pedir a gentileza dos colegas de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Rousseau nasceu em Genebra em 1712, mas poucos dias depois perdeu a mãe, que morreu em decorrência de complicações do parto. Ele foi criado pelo pai, que era um relojoeiro calvinista, e conviveu com ela até os 10 anos, e depois eles se separaram, mas não perderam o contato. Mas de toda forma fez com que Rousseau tivesse uma juventude difícil. Não obstante, Rousseau conseguiu se instruir, ele, inclusive, realizou atividades, né, as profissões, os ofícios de copista de textos musicais e de preceptor. Depois de alguns anos, ele se muda para Paris e vem a dar importantes contribuições intelectuais na enciclopédia com textos sobre música, até que em 1749 a Academia de Ciências, Artes e Letras de Dijon ela lança um desafio, né? Com a seguinte pergunta: a restauração das ciências e das artes contribuiu para a restauração moral? E Rousseau ele publica esse ensaio, né, respondendo à questão e acaba vencendo essa espécie de competição que lhe garantiu visibilidade, né, projeção no cenário intelectual da época. As obras mais importantes de Rousseau, que foram, né, escritas e publicadas alguns anos depois, são o Discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens e o Contrato Social, a sua obra máxima, né, mais conhecida, mais importante, mais famosa. E Rousseau também produziu outros textos importantes, inclusive o Emílio, sobre a educação. Rousseau era considerado um sujeito histriônico, complicado, né? De difícil convivência e controvérsia, inclusive, foi acusado de abandonar os filhos, né? Os 5 filhos que teve com a amante no orfanato, de, por certo período da vida, ser gigolô e tomar dinheiro das mulheres. O fato é que morreu em 1778 na França e as suas obras aí contribuíram efetivamente para os ideais da Revolução Francesa e inspiraram muitos pensadores intelectuais que vieram no século seguinte e até hoje, de certa maneira, influenciam a visão de mundo, né, muito presente na nossa sociedade. O discurso sobre as ciências e as artes é um ensaio bastante curto, eu vou mostrar para vocês aqui a minha edição da coleção dos pensadores. Nessa edição ele possui apenas 23 páginas. Eu vou mostrar aqui a diagramação para vocês, né? Nessa diagramação aqui é um texto de leitura bastante rápida e a tradução nesse volume aqui é da Lourdes Santos Machado. Na verdade, o texto possui outros detalhes, né? Como prefácios e depois comentários, inclusive respostas que Rousseau teria dado a questionamentos, né, no período logo após a publicação. Mas o texto básico que nos interessa aqui, ele tem em torno de 23 páginas e, como eu disse, é uma leitura bastante rápida, apesar de ser um pouco complicada, porque não é um texto linear, né? Digamos que Rousseau trabalha com um discurso pendular, né? Ele vai e volta nos seus argumentos, principalmente na história. Como eu disse, a Academia de Dijon lança esse desafio, né? Esse questionamento ao público, aos seus colaboradores, se a restauração das ciências e das artes resultaram na purificação da moral. E contra todas as expectativas, Rousseau, que venceu, né, essa competição, ele vai na contramão, né, dizendo que, na verdade, elas atrapalharam, né, elas depredaram a moral verdadeira, que seria uma ligada à natureza humana, né? Mas, enfim, o Rousseau, ele inicia o texto
expressando uma ideia bastante comum do período, que era o antagonismo entre o período das luzes, né, o período em que eles viviam, um período de efervescência intelectual, iniciada alguns séculos antes, né, no início da Renascença, com a Idade Média, né, um período onde a Europa teria sido mergulhada nas trevas intelectuais. Com o fim do mundo antigo, as ciências, né, as artes, as letras teriam definhado, né, e não teriam desaparecido por completo, mas teriam se restringido a alguns nichos intelectuais, né, principalmente dirigidos pela Igreja Católica. Feita essa introdução, Rousseau desenvolve os argumentos que alguns anos depois serão retomados em obras mais complexas, né, de maneira mais aprofundada, como o contrato social e a origem e os fundamentos da desigualdade dos homens, é o ponto de que existe uma sociabilidade, uma virtude que está ligada ao estado natural do ser humano. E essas características são associadas à vida no campo, ao trabalho manual, à simplicidade, a uma ideia muito presente na nossa sociedade ainda, de que a vida tranquila é uma vida longe do luxo e da complexidade, né? Uma espécie de vida bucólica que você levaria no campo ou na floresta, alguma coisa nesse sentido. E a riqueza, a opulência, né, o excesso de luxo, eles depõem contra essa natureza positiva do ser humano. E ancorado nesses argumentos, Rousseau vai dizer que as ciências e as artes, elas foram desenvolvidas a partir de vícios da natureza humana, né? E ao longo do tempo, eles deturparam essa natureza positiva, essa natureza original, né? E como eu disse, já delineando conceitos como o bom selvagem e o estado de natureza, que serão retomados aí, né, nessas obras que eu citei. Rousseau usa o exemplo das sociedades antigas para ilustrar esse raciocínio, principalmente o contraponto entre Atenas e Esparta. De certa forma, Rousseau elogia a vida mais simples e rústica, né, mais prática, levada pelos espartanos, em oposição à vida de luxo, opulência e vaidade intelectual, que foi levada pelos atenienses, né? O desenvolvimento, principalmente, do teatro e da filosofia, né? O surgimento dos sofistas, e toda aquela efervescência intelectual característica da democracia ateniense, ela resultou em degeneração. Inclusive, Sócrates foi vítima, né, de toda essa degeneração, dessa corrupção ateniense. Atenas que, através dos seus próceres, né, eles engendraram intrigas, né, contra Sócrates, que o condenaram à morte por envenenamento, né, foi obrigado a tomar cicuta. E Rousseau faz analogia com a sociedade da época, né, dizendo que se Sócrates vivesse naquele período, né, se fosse um contemporâneo de Rousseau, tomaria coisas piores do que a cicuta, né, como o desprezo decorrente da vaidade imbecil e ignóbil dos sábios intelectuais da época. E Rousseau diz que os homens não são perversos. Nós temos aqui o início do desenvolvimento daquele raciocínio que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É um dos argumentos clássicos, né? Rousseauianos, tiveram como herança, né, do desenvolvimento das ciências e das artes, o luxo, a degradação e a escravidão. Exemplificando, a geometria teria sido desenvolvida pelos ambiciosos, né? E a retórica, por exemplo, pelos vaidosos. Essa é a forma que Rousseau expõe o desenvolvimento de certas categorias de conhecimento e que existe um modelo educacional que reproduz todo esse modelo depravado e corrompido. Um tema que depois ele vai retomar lá no Emílio, né? Dando uma receita da forma correta de se educar as crianças, né? No seu entendimento naturalmente. E que essa cultura também ela estabelece uma espécie de supervalorização
dos sábios e dos intelectuais em detrimento do trabalhador e do homem simples. E quando, na verdade, esses intelectuais, né, esses sábios que são elogiados, né, eles não passam de charlatães, estelionatários e enganadores. E Rousseau termina o seu texto argumentando que, na prática, ciências e as artes não acrescentam em nada na nossa verdadeira felicidade e simplesmente contribui para a corrupção da moral. Mas, enfim, fazendo alguns comentários agora, né, nossas impressões, esse tipo de tema de debate que foi levantado pela Academia de Dijon não era um tema raro, né? Era um tema bastante usual que era debatido no período, como nós dissemos, que chegaria aí perto do ápice, né, do que era considerado o humanismo, no processo de secularização, né, e de retomada dos clássicos da antiguidade, que Rousseau dissocia qualquer espécie de purificação ou de evolução moral ligada ao desenvolvimento das ciências e das artes. Na verdade, na retomada dessas ciências e das artes, porque elas como que aniquilam a simplicidade nos indivíduos, o que garantiria uma vida feliz. E Rousseau, nesse ponto, ele lança uma ideia que permanece até hoje, né, no subconsciente, de que a verdadeira felicidade, o verdadeiro valor consiste em você levar uma vida quase que bucólica, né? Uma vida no campo, alugar um sítio, uma chácara, se mudar da cidade, sem luxo, sem consumo, atribuir uma espécie de mancha a valores usuais na nossa sociedade, valores práticos, né? Como a ambição, como o mérito, né? Como a complexidade intelectual. E você vê isso com muita frequência em certos ambientes, né? Em certos círculos de pensamento, nas universidades, em alguns meios intelectuais, na imprensa, né? Inclusive na indústria pop. Nós temos, citar alguns exemplos aí de produções da indústria pop que reforçam essa ideia, como o Avatar, né? Nós temos lá os nativos que vivem em plena harmonia com a natureza, né? Consumindo apenas o mínimo de recursos necessários, aí de repente chega uma sociedade, chega representantes da sociedade civilizada, avançada, querendo destruir tudo aquilo para extrair recursos naturais em demasia, né? Para alimentar a ambição, o lucro e coisas do tipo. Ou como filmes In the Wild, né, que o rapaz, baseado em histórias reais, que o rapaz queima dinheiro, picota cartão de crédito e vai viver no meio do nada, né, da natureza lá e acaba morrendo envenenado. Mas enfim, estava lá em harmonia com o meio, né, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, aqui nós encerramos nossa contribuição. Agradecemos muito se ficou até aqui, esperamos que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.